Oi gente, tudo bem? Como é que vai? Certinho? Vamos continuar a sequência de biologia aí? A gente vai entrar agora na parte de doenças, programa de saúde e doenças. Com essa pandemia, com o aumento do estresse, enfim, com uma série de problemas no cotidiano, o sistema imunológico ficou um pouquinho mais sobrecarregado, né? Então as nossas células de defesa que tinham teoricamente menos trabalho antigamente, hoje tem uma função muito importante, porque muitas doenças psicossomáticas, muitos problemas psicológicos, poluição, mais estresse, eles tendem a diminuir a imunidade. E o sistema imunológico ele tem que ser bem organizado para nos defender contra substâncias estranhas. Bom, então, se a substância está sendo produzida pelo seu próprio organismo e o seu organismo não está reconhecendo mais, é uma doença autoimune. Mas existe uma série de doenças que acometem boa parte da população mundial hoje e, no caso dessa pandemia, a gente descobriu o seguinte, que a gente tem que lavar as mãos, ter mais higiene, enfim, alguns detalhes, né, que já foram vistos lá atrás, principalmente por Louis Pasteur, né, que determinou e até hoje, né, os protocolos de esterilização em hospitais vêm das ideias dos protocolos de Louis Pasteur. Bom, então existem vários agentes que podem provocar desequilíbrios no seu organismo. Vírus, bactérias, fungos, protozoários, animais, proteínas. Legal? Uma doença importante que é provocada não é por um ser vivo, mas por uma proteína chamada prion. É o mal da vaca louca, a doença espongiforme. Ela não é um ser vivo que vai fazer essas coisas, vai provocar a degeneração do neurônio. Vai ser uma proteína alterada. Essa proteína é chamada de prion. Então, as doenças do prion não envolvem seres vivos, no caso, envolve a proteína, tá legal? Um exemplo aí, o mal da vaca louca, esquece não. Bom, vamos começar com o primeiro agente aqui, né? A gente vai trabalhar, vamos colocar aqui, ó, doenças. Vou colocar aqui, vírus, que a gente vai encontrar como viroses. Bom, algumas coisas do vírus que a gente já sabe. Todo vírus, como ele não tem um metabolismo próprio, ele vai ser um parasita intracelular obrigatório. Então ele vai entrar numa célula, esse reconhecimento será por proteínas de reconhecimento, tá legal? Ele entra na célula específica e ele vai parasitar. A gente já viu os vírus que são RNA positivo, RNA negativo, os DNA vírus, os retrovírus. Então, essas doenças viróticas, elas não têm, a partir do momento que ela entra na célula e começa a provocar uma série de alterações, a cura vai depender do seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico vai ter que começar a produzir anticorpos contra para que ele consiga ser eliminado. Então, as viroses, elas praticamente não têm medicamento. Você pode fazer uma campanha preventiva. Essa campanha preventiva, o principal tratamento é a vacinação. Vou colocar aqui. Tratamento. Vacinação. Legal? Os vírus, eles são utilizados como vetores de biotecnologia, né? O mais importante aqui é você conseguir diferenciar doenças que são provocadas por vírus e doenças que são provocadas por bactérias. Porque os vírus você já conhece no geral. Então, pensa aí, você consegue lembrar e escrever entre 10 a 15 doenças provocadas por vírus? Você lembra? Vamos ver?
Olha só, vou colocar aqui, doenças. Ó, gripe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá, gripe, o que mais? AIDS, ou HIV. Legal? Lembra de mais alguma? A única doença virótica que foi banida do planeta, teoricamente, e que foi o responsável exatamente pelo desenvolvimento de novas técnicas para eliminar essa doença, quando surgem as vacinas, quando surge todo o sistema de saúde. Varíola. Ok? Varíola. Lembra de mais alguma? Vamos lá. Uma doença que tem que existir um programa sanitário muito importante para o gado, para evitar que essa doença dissemine no gado. A boca do gado fica lotada de aftas, febre aftosa. Uma vez que uma área, Brasil principalmente, que tem o maior rebanho bovino do mundo, ou um dos maiores, não sei como é que está hoje, se uma área é afetada com essa febre aftosa, os países, os locais que compram essa carne, ou seja, a carne que o frigorífico ia importar, aquele frigorífico e toda aquela área, ela é embargada. Se é embargada, ela não consegue mais vender para fora do país. Então isso causa um prejuízo muito grande. Então esse controle da febre aftosa tem que ser bem eficiente. Lembra de mais alguma aí? Vão? Gripe, AIDS, varíola, febre aftosa. O que mais? Não? Ó, as grandes campanhas de vacinação. O Brasil tem um dos maiores sistemas de vacinação do mundo. A gente tem colocar rubéola, vai lá, dengue, o que mais? Sarampo, o que mais? Vai lembrando de mais aí. Aí toda vez que fala em dengue, você já lembra de chikungunya, zika. Então, chikungunya, zika, febre amarela. Uma doença sexualmente transmissível e que teve uma campanha muito grande aqui no Brasil para meninas, mulheres até 13 anos para tomar a vacina, é o HPV. Pode esquecer disso não, tá legal? HPV. Um monte. A gente pode listar aqui 10, 15 doenças provocadas por vírus. Faltou uma. Você lembra de mais alguma aí? Hein? Dá uma lembrada. Vamos falar mais um pouquinho e a gente coloca a última aqui para você, tá legal? Olha só. Vale lembrar o seguinte. Você não tem que saber nome científico de vírus, tá legal? Qual o nome do agente causador da dengue? Você não tem que saber o nome do vírus da dengue. Resposta, vírus, tá legal? Bom, pensaram aí mais um pouquinho? Não? Então vamos lá. A doença do beijo ele é passado, é transmitido a partir de perdigotos. É a mononucleose. Bom, tá aqui. Detalhe importante que geralmente essas informações vêm anunciadas a questão. Vou colocar só um vírus aqui. Vou colocar a gripe, que nós temos a dispersão desse vírus
não só da gripe, como atualmente, né, da Covid-19. Vou até acrescentar aqui, não tinha necessidade, mas vamos lá, ó, a Covid-19. A propagação do vírus ela é muito rápida, porque ela se cristaliza, como ela é muito leve, a tendência é ser levada, ou então transmitida para pessoas próximas, tá legal? Bom, no caso da gripe, o vírus influenza, a ideia é o seguinte: existem vírus da gripe que ocorrem em porcos e outros que ocorrem em aves. Eles têm algumas sequências diferentes, mas de tempos em tempos acontece uma mutação e ele consegue se incorporar no homem. A mesma coisa foi o que aconteceu com o Covid-19. A mesma coisa, acredito que tenha acontecido com a AIDS. Então, a gripe ela vai ser ou de origem bovina ou aviária. Então você vai ouvir aí gripe aviária e gripe bovina, tá legal? Desculpa, suína, legal? Aves ou os suínos. Então, a gente tem aqui a H1N1 como uma gripe suína e o H5N2 como uma gripe aviária. A variação do H e do N é que vai determinar a sua origem, tá legal? Essa gripe H1N1, ela aconteceu pela primeira vez em 1918, né, que foi sendo chamada de gripe espanhola, e ela teve um número de óbitos muito grande, e a partir daí foi desenvolvida uma nova tecnologia de vacinação, um novo programa de saúde para toda a população. Então, a cada epidemia, cada pandemia, né, começam a acontecer protocolos, desenvolver protocolos diferentes para evitar isso, tá legal? Mas é inevitável que esses vírus se propaguem de tempos em tempos pela ação antrópica, né, a ação do homem. Você vai ter algumas modificações. No caso do vírus da gripe, só uma curiosidade, vou colocar aqui curiosidade. Esse H, legal? Significa hemaglutinina. E esse N significa neuroaminidase. Neuroaminidase. Então, essas proteínas, o H e o N, a hemaglutinina e a neuroaminidase, são proteínas, são estruturas da cápsula viral que conseguem encontrar a célula hospedeira e abrir para que o vírus entre. Então, a variação da hemaglutinina, a variação da neuroaminidase, que dão esses números aqui. Então, a variação número 1 da hemaglutinina, a variação número 1 da neuroaminidase. No caso da gripe aviária, foi a variação número 5 da hemaglutinina e número 2 da neuroaminidase. E assim por diante. Tá legal? Bom, então para a gente fechar só, você tem que saber, doenças provocadas por vírus dificilmente caem os sintomas, tá legal? Outras provocadas por vírus aqui, hepatite, né, que é uma coisa muito importante. Se você quiser depois acrescentar aí, é interessante que você coloque mais umas 4, 5 doenças que são provocadas por vírus, para você ter uma noção, para você não confundir com aquelas que são provocadas por bactérias. Tá ok? Legal, gente? A gente se encontra então no próximo bloco falando sobre as doenças bacterianas, ok? Falou, gente!